Uma já se enfiou. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. E aí, todo mundo preparado? Vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Dominância. E imagino que muita gente deve ter uma grande dúvida. Afinal de contas, nós aprendemos em cima disso, né? Então é agora que a gente precisa entender pela ciência que tem muita coisa, né? Por que alguns cães têm determinadas atitudes e tal, e a gente não pode achar que aquele cão é simplesmente assim porque ele é dominante, né? O pessoal, muitas vezes as pessoas acham que eles diagnosticam por ser dominante, ponto, não tem mais nada para fazer, tá? E não é bem por aí, né? Então, vamos começar aqui. Sejam bem-vindos. Eu tenho algumas perguntas também que deixaram na caixinha de perguntas. Eu tô deixando, né, como eu tô fazendo live toda essa semana, todas as semanas agora de outubro, inclusive a live da semana que vem vai cair na quarta-feira, tá? Então eu tô sempre deixando a caixinha de perguntas abertas aí, para que as pessoas tenham tempo, né, de perguntar, e eu vou lá, pego todas as perguntas e tento respondê-las aqui ao vivo para vocês, tá? Mas vocês vão perceber que muitas perguntas elas vão ser respondidas durante a live, tá certo? Porque algumas coisas são muito óbvias na hora que eu chegar e começar a falar para vocês sobre isso. Tá certo, gente? Bom, vamos lá, vamos começar. Já dei 3 minutinhos aqui pro pessoal entrar. O pessoal que vai entrar depois eu vou falar também, né? Mas o importante é que vocês assistam a live inteira, tá? Muitas coisas podem ser respondidas depois no decorrer da live, tá? E então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem segui-la depois, que ela vai ficar gravada por um tempo. Ela não vai ficar gravada por muito tempo, tá? Então eu sugiro que vocês assistam mais pra frente também, tá bom? Vamos lá, gente? Tema super polêmico, vamos falar sobre dominância. O que é dominância, né? Quando a gente pensa em dominância, a gente pensa que os cães, eles constituem uma estrutura social onde é envolvido um cão dominante e outros cães submissos, tá? Esse é o termo, né? Na verdade, a dominância. Os indivíduos dominantes e os indivíduos submissos. Então tem aquele líder da matilha, né? O macho alfa e os que se submetem ao macho alfa, né? Então sempre vai ter um líder sempre na matilha dos cães. Quais são os problemas que a gente enfrenta quando usa a dominância na forma, né? Como forma de pensamento. Muitas vezes, né? Os tutores eles têm essa abordagem até pelo fato de ter muitos profissionais que abordam essa teoria, tá? Então, claro que a gente vai atrás de profissionais e se os profissionais eles acabam trabalhando dessa forma, claro que você vai, entre aspas, trabalhar dessa forma com o seu cão, né?
E o tutor ele sempre precisa ser o macho alfa da casa, né? Ele precisa entrar nessa posição de macho alfa. O que acontece aí? A gente começa a gerar uma falha de comunicação entre o tutor e o cão, levando a interações negativas. Muitas vezes a gente leva a interações negativas, porque vocês já viram, por exemplo, um movimento que fala alpha rolling, né? Muita gente deve ter visto isso, muito em programas de TV e tudo mais, quando a gente coloca o cachorro de bruços, né? De barriga para cima, e a gente fica em cima. Tá? Isso é um alpha rolling. E que muitas vezes, quando a gente acha que o cachorro está dominando a gente, qual que é a melhor forma de tratar um cachorro dominante? É fazendo esse alpha rolling, colocando ele numa posição submissa e você sempre numa posição de líder, tá? Porém, muitas vezes essas educações, elas acabam sendo geradas na base da punição, tá? Isso acaba sendo uma forma, um trabalho de punição. Né? Você tem que submeter o seu animal, né, o seu cão, a ser submisso sobre você, tá? E o que acaba acontecendo ao longo do tempo? A gente começa a ter inibições dos comportamentos naturais desse cão. Esse cão, ele não tem escolha nenhuma. Ele não pode querer ir para um lugar porque o tutor muitas vezes vai achar que ele está querendo ir para aquele lugar, por exemplo, vamos pensar aqui num passeio, né? Ele está querendo cheirar algo, ele está puxando a guia para, sei lá, ele está querendo cheirar algo e tal, e de repente esse tutor fala assim, não, ele está querendo ser o alfa e eu preciso eu me botar na posição alfa. Então aquele cão, ele não vai ter escolha, ele não pode querer cheirar uma árvore, sendo que ele precisa sempre pedir permissão para o tutor, tá? Então, as inibições dos comportamentos naturais desse cão vão ser, assim, os comportamentos naturais desse cão vão ser inibidos ao longo do tempo, tá? E isso acaba gerando uma falha da comunicação desse cão com esse tutor, tá? E as interações, elas são extremamente negativas, porque esse cão, ele não pode ter escolha nenhuma, tá? Porque muitas vezes ele pode ser punido por isso. E quem acabou fazendo essa teoria da dominância foi um cientista, né? Foi o David Mack. E ele... como que foi a teoria da dominância? Ela foi estudada com lobos em cativeiro na época da década de 70, tá, gente? Então, o que eles acabaram pegando? Eles pegaram lobos de diferentes alcateias, tá? E eles colocaram esses lobos em um lugar, um cativeiro, né? Eles estudaram esses lobos em cativeiro, colocaram esses lobos de diferentes alcateias no mesmo lugar, onde eles precisavam conviver, eles precisavam disputar os alimentos, né, os recursos de lá de dentro, porque esses recursos, eles eram feitos, né, eles eram liberados pelos cientistas, tá? Então não era um espaço natural, né, não era um habitat natural daqueles lobos. Vários lobos de alcateias, de alcateias diferentes no mesmo ambiente, e tem comida controlada, tem recursos controlados. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a disputar esses recursos. E que muitas vezes, né, esses recursos eles eram escassos, então eles precisavam brigar para comerem, brigarem para beberem água, e que sempre, né, um lobo mais jovem, sei lá, de alguma alcateia, ele conseguia ganhar todas as disputas, por exemplo. E que nas próximas vezes, esse lobo, tipo, depois que aquela alcateia começou a perceber que aquele lobo sempre ganhava, eles começaram a ficar mais parados, eles esperavam o outro lobo se alimentar, para depois eles se alimentarem, tá? E eles acabaram, né, o David Mack acabou falando, né, a conclusão desse estudo, que se os lobos se comportam dessa forma, né, os cães também se comportam dessa forma, porque eles são originários do lobo, tá?
eles se comportam socialmente, formando uma hierarquia onde existem dominantes e existem submissos, onde essa dominância e submissão é estabelecida através de encontros agressivos baseados na força, tá? Então, esse estudo foi feito em lobos, e aí, de repente, falou assim, ó, então, já que os lobos se comportam dessa forma, os cães também se comportam dessa forma, então temos um macho alfa e tem os seus submissos, tá bom? Essa foi a conclusão do estudo. Porém, esse estudo, como eu disse, tiveram falhas, né? Primeiro, uma das falhas, alcateias totalmente diferentes onde os lobos não se conheciam. Segundo, um ambiente artificial, não era um ambiente natural daqueles animais. E terceiro, eles precisavam sempre de ter os recursos que os cientistas precisavam dar, que os humanos precisavam dar, tá? E aí veio eu digo até que uma salvação, né? Mas veio uma cientista, uma etóloga, ela chama Jane Goodall, ela é uma etóloga que ela estuda primatas, ela estuda chimpanzés, tá? E de repente, ela começou a estudar os chimpanzés e tal, e ela percebeu, em um estudo que ela fez, que o comportamento dos animais em vida livre é muito diferente dos comportamentos dos animais em laboratório. E o que isso acabou fazendo, né? Ela, com os primatas, ela fazia esses experimentos, né? Esses testes em laboratório. O laboratório, claro, gente, não é dentro de um laboratório, mas é um ambiente, né, artificial, entre aspas, que não, assim, que precisavam dos cientistas para deixarem aquele ambiente, por exemplo, no caso aí com os recursos, né, água, comida, enfim, essas coisas. E ela percebeu que quando ela estudou chimpanzés em um ambiente natural, o comportamento dos chimpanzés eram diferentes também. E aí foi uma porta de entrada para os outros cientistas estudarem os comportamentos sociais de lobos em vida livre também, tá? E aí o que aconteceu? Começaram a concluir, estudaram lobos em vida livre e concluíram que lobos em vida livre não tinham o mesmo comportamento, tá? É até interessante falar isso, até no meu curso eu acabo fazendo no FCPA, uma aula somente de teorias, né? Falando que quando a gente estuda o comportamento animal, a gente precisa estudar esse comportamento, né? O comportamento dos animais em lugares naturais dele. Se a gente estuda em laboratório, o comportamento desses animais acabam mudando também, tá? E foi isso exatamente que aconteceu. Eles começaram a estudar mais sobre comportamentos de cães, né? Outros cientistas, e concluíram que os cães também não tinham o mesmo comportamento de dominância e submissão, tá? E o cão não é um lobo. Ele foi domesticado há 14 mil anos atrás. Eles têm comportamentos completamente diferentes também. Foram 14 mil anos de evolução, né? De um cão que foi herdado de um lobo, mas que tem 14 mil anos à frente do lobo. Então, os cães, eles têm comportamentos totalmente diferentes de lobo também, tá bom? E como os cães se organizam? Os cães, eles se organizam como grupos sociais baseados em encontros amistosos, tá? Eles têm comportamentos afiliativos e cooperativos. Os lobos, momentaneamente, eles podem ter alguns indivíduos que lideram algumas situações. Por exemplo, indivíduos, né? Uma alcateia que vai caçar, pode ser que tenha um lobo que ele vá para a frente ser mais líder daquela alcateia, tá? E os encontros agressivos entre os lobos são raros, mas podem acontecer, tá? Então, olha como que é importante isso, né? Os cães, eles têm esse grupo de cooperação, então vai ter que ser, por exemplo, a mãe que vai cuidar dos filhotes, o macho que, por exemplo, ele vai
ele vai guardar aquele espaço, um cão mais jovem que vai caçar, por exemplo, tá? Então eles acabam tendo uma cooperação na matilha deles. Eles não precisam sempre disputar recursos, tá? De uma forma agressiva, tá bom? Como os estudos tinham falado lá um tempo atrás, tá? Então, conclusão, os cães vivem em cooperação, sem criar confusões por tentativa de dominar um ao outro, tá? E quando a gente utiliza a teoria da dominância para domesticar, né, para trabalhar com os nossos cães, a gente sempre acaba trabalhando com técnicas punitivas, causando, porque quando a gente pensa em punição, gente, a punição ela gera muitos transtornos psicológicos no futuro desse animal, tá? Não só do cão, tá? Mas aqui no caso eu falo de cão e de gato. Primeiro, eles começam a punição, ela sempre gera medo, ela gera ansiedade, ela gera confusão mental dentro desse animal, tá? E gera também uma falha de vínculo entre o tutor e esse cão. Quando a gente trabalha com a dominância, automaticamente a gente acaba trabalhando dessa forma, tá? Então a dominância não existe, tá bom? Isso é muito importante falar para vocês. Claro que muitas dúvidas vão gerar a partir daí, porque a gente vê cães com muitos problemas de comportamento, mas não é devido àquele animal ser dominante. Tem várias questões envolvidas aí. Tá? E uma das questões envolvidas sempre é a falha de comunicação desse cão com o outro cão que ele tá, no caso, ele tá interagindo, tá? Muitas vezes é o problema que a gente tem um grande ponto aí, esse cão não foi completamente sociabilizado, tá? Ele não entende a linguagem de outros cães, ele precisa... por ele não ter tido uma sociabilização muito bem feita, ele não tem uma linguagem muito estabelecida entre aquele animal e o outro, entre um animal e ele, tá? Ele pode ser um cão que ele proteja recursos, mas não que ele é dominante, tá? A dominância, gente, a gente precisa entender. A gente trabalhar a base da dominância só tende a ter mais problemas de comportamento. A gente deixa aquele cão mais inseguro numa aproximação com outro animal, a gente deixa aquele cão mais inseguro na aproximação do tutor, por exemplo, com ele, tá? Porque muitas vezes ele vai ele não vai saber sair de uma situação, tá? E ele pode usar força por causa disso. Certo? Então, muitos problemas comportamentais existem, mas a gente não pode dar a causa principal é aquele cão é dominante, por isso que ele é daquele jeito, tá? Vamos tentar tirar isso da nossa cabeça e vocês sabendo disso também, o mais importante é a gente não trabalhar com pessoas, com profissionais que trabalham dessa forma, que vêm dessa forma. Gente, eu fui adestradora por muitos anos também, tá? E eu posso falar que eu aprendi dessa forma. E hoje, graças à ciência, porque, cansa a gente ficar pesquisando um monte de coisa, tá? Eu fui atrás, eu entendi o porquê, tá? E hoje eu consigo eu tirei isso da minha cabeça e vi uma outra abordagem. É da mesma forma que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente pega esses profissionais que trabalham dessa forma e a gente só piora ainda mais o comportamento do nosso animal. Muitas vezes ele vai obedecer o adestrador porque ele não tem opção nenhuma, tá? Muitas vezes o adestrador ele vai usar um pouco mais de força em cima daquele cão, tá? Por ele ser dominante, mas quando você for tentar fazer alguma técnica que o adestrador falar para você fazer, ele pode ser reativo com você, tá? Muitas vezes o cão ele se torna reativo
pelo manejo que você está tendo e pela forma com que você está trabalhando o seu cão. Sendo um alpha role, sendo assim, meu cão, ele toda vez que eu abro a porta, ele é o primeiro a sair, ele é dominante. Gente, não é porque ele tá saindo primeiro na porta, é porque ele é dominante. Tem vários porquês aí. Pode ser ansiedade, tá? Pode ser agitação, pode ser tédio. Cara, tem muita coisa em questão. Mas não coloque isso na sua cabeça achando que seu cão é dominante porque ele passou a porta antes de você. E que você precisa passar na frente dele a qualquer custo para que ele não seja o líder da matilha. Não pense dessa forma, tá? Tente trabalhar sempre com profissionais que trabalhem de uma forma amistosa, com reforço positivo. Esse cão vai ser um cão muito mais feliz. Ele vai conseguir ser um cão, tá? Ele não vai virar um cachorro robô com medo de ser punido a qualquer momento, de qualquer forma, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. Eu sei que, assim, muita gente vai entrar aqui, vai ter muitas questões envolvidas. Se vocês quiserem, eu posso passar alguns artigos para vocês também, para falar sobre essas coisas, né? Sobre a dominância. Tem um artigo aqui, um artigo de Portugal. Deixa eu mostrar aqui para... Eu não consigo mostrar para vocês, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. Ó, ele fala aqui, origem do mito da dominância, tá? Eu vou ler um pouquinho. Uma vez que o lobo é antepassado do cão doméstico, os especialistas em comportamento animal sugeriram que entre cães poderiam surgir grupos sociais semelhantes ao que se observam dos lobos e que a formação desses grupos se baseia no desejo de cada indivíduo ser o líder ou o alfa do grupo. Essa interpretação dos cães tornou-se tão evidente e comum que se estabeleceu como base para interpretar as interações entre os cães e pessoas, partindo do pressuposto que os cães também consideram as pessoas como competidores na luta do seu estatuto social. Esse pressuposto foi utilizado para explicar condutas que vão desde a agressão, a busca de atenção, a destruição e inclusivamente a falha na resposta do chamamento. De referir que os estudos e que se baseou essa teoria foram feitos na década de 1970 em lobos e cativeiro. Então, assim, né? Então, aquele cachorro, ele é reativo porque ele é dominante. Ele busca atenção o tempo inteiro, ele quer atenção a hora que ele quer, então ele é dominante. De referir que os estudos que se baseou nessa teoria, aquele cachorro que destrói, ele acaba sendo dominante. Quando ele não atende o chamado do tutor, ele é dominante, tá? Então, tudo isso acabou se baseando na teoria de 1970. Os resultados de estudos recentes, né? Novas abordagens de interpretação. As investigações mais recentes sobre populações naturais de lobos em vida selvagem sugerem que os agrupamentos são baseados em cooperação de grupos operativos da família, onde um casal reprodutor produz cachorros e outros membros da família e ajuda na criação dos mesmos. Os progenitores guiam a ninhada do desenvolvimento de competências sociais de caça, mas a organização social surge através das relações progenitores-ninhada em vez dos supostos encontros competitivos e agressivos. Nesses grupos não há alfa alcançado pela força ou pela agressividade, e não há provas de que os lobos, como indivíduos, mantenham o título de alfa ao longo da vida, baseados em alguma característica dominante. O comportamento agressivo é muito raro em grupos estáveis, no caso do lobo, né? Quando se produz é flexível, dependendo da circunstância individual. Portanto, se os lobos não recorrem à agressividade para dominarem, a possibilidade de ocorrer nos cães como descendente dos lobos é um argumento muito pobre, tá? E aí vem bastante aqui a teoria, né? No caso, o artigo. E o artigo fala aí, né?
Quais são os problemas ao usar a teoria desatualizada da dominância? O verdadeiro problema, quando se pressupõe que o cão mostra um comportamento porque tem um plano final de alcançar a sua condição de líder, é que condiciona o modo como os tutores educam e respondem aos seus cães. Se os tutores acreditam que o seu cão toma atitudes para alcançar um estatuto, controlar o seu chefe, tendem naturalmente a utilizar técnicas de coerção, tá? Que são as técnicas aversivas. Essas técnicas usadas para inibir esse suposto comportamento induzem um estado emocional negativo, por exemplo, como medo e ansiedade, e que podem ter efeitos colaterais, como induzir comportamentos indesejados e comprometer o bem-estar desse animal. Lamentavelmente, o conceito da posição dominante está demasiado enraizado na literatura científica histórica e na consciência pública, sobretudo pela incorreta mensagem passada pela comunicação social e alguns programas televisivos. Apesar da maioria dos treinadores e comportamentalistas já não pensar dessa maneira, ainda existem alguns autores no campo da etologia a interpretar sinais de agressividade como dominância, já que as suas definições se baseiam na literatura antiga, tendendo a perpetuar essa teoria obsoleta. Então, é um artigo de 2013, né? Publicado na revista Veterinary Medicine em 2013, né? 2013, segunda referência bibliográfica de um comportamentalista muito bom, o Gonçalo da Graça Pereira, tá? Ele é um português que é um comportamentalista ótimo e que eu adoro quando ele vem para o Brasil, eu adoro todas as palestras que ele dá, tá, gente? E outra, o David Mack, que foi o cientista que acabou falando, né? Ele acabou falando que os cães eles são dominantes pela teoria e tudo mais. Ele fez um vídeo no YouTube, tá? Falando que realmente os cães eles não trabalham como liderança, eles não são machos alfas, eles não são dominantes e submissos, tá? Eles trabalham em cooperação e que os lobos sim, em alguns momentos da vida, eles têm alguns comportamentos dessa forma, mas os cães não, tá bom? E, cara, se vocês forem atrás no YouTube, eu deixei até aqui aberto para vocês, se vocês quiserem, ele tá David Mack Alpha Theory, tá? Se vocês forem atrás disso, vocês vão ver o próprio David Mack falando que ele que foi o causador de ter deixado os nossos cães atrás nesse conceito de liderança, né? De dominância, tá? E que a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos treinadores, né, muitos profissionais ainda acabam trabalhando dessa forma, mas a partir do momento que vocês, né, veterinários, vocês tutores sabem disso, vocês vão começar a selecionar um pouco mais e aí orientar melhor os seus clientes ou os seus próprios cães, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, tem algumas perguntas aqui, né? Eu tenho outras perguntas aqui também na minha caixinha. Vamos lá, Igor. Aquele cachorro que fica latindo todos os dias. Tá. Eu não entendi sua pergunta, você me desculpa. Mas tem vários motivos, tá? Ficar latindo todos os dias. Primeiro, eu vou citar alguns motivos aqui. Primeiro, ele pode ser um cão super ansioso, super sensível a barulhos, um cão que geralmente ele acaba não tendo muita atividade, né? Não tem uma rotina muito rica, por exemplo, em daycare, em passeio, em enriquecimento ambiental dentro de casa. Ou um cão que, por exemplo, ele acaba sendo reforçado sem querer para latir, né? Então, tem vários motivos de um cão que fica latindo todos os dias,
tá bom? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se você quiser ser um pouquinho mais ponteiro aí na sua pergunta, aí eu consigo te responder melhor, tá bom? Eu vou fazer as perguntas da caixinha. Eu só não coloquei o nome das pessoas, tá? Mas espero que elas estejam aí na live. Vamos lá. O que fazer para que cães machos passam a conviver em harmonia em um mesmo ambiente? Vamos lá. Não é porque somente cães, dois machos, que eles não consigam viver em harmonia, tá? Primeiro, a gente precisa que esses cães, né, principalmente dois machos juntos, eles precisam ser castrados, tá bom? Segundo, esses cães, como que foi o processo de sociabilização deles? Eu ainda, não é o tema da live aqui, tá? Mas o que é importante é que a gente tenha, tá? Eu sempre falo aqui no Instagram que o problema comportamental do seu pet é somente a ponta do iceberg. Então, se aquele cão, os dois cães estão brigando, a gente precisa ver a ponta do iceberg de cada cão, tá? Primeiro, ele foi muito bem sociabilizado, e eu digo sociabilizado num período que a gente, até os 4 meses de idade, é o período mais sensível do filhote, onde a gente precisa expor esse filhote a vários tipos de estímulos, tá? Estímulos sensoriais, estímulos olfativos, estímulos visuais, contato com outros animais. Kátia, você é louca, tá em plena vacinação. Eu falo isso que dá para ser feito sim de uma forma controlada, tá bom? A gente precisa mostrar o mundo para esse animal, para esse cão no caso, e ele ter contato com outros cães que sejam cães muito equilibrados, que sejam cães muito sociáveis e que ele aprenda a linguagem desses cães, dos cães em si, tá? E que ele tenha um imprint muito bem estabelecido. A partir do momento que ele tem tudo isso muito bem estabelecido, ele vai ser um cão muito mais equilibrado no futuro. E que ele não vai precisar disputar recursos ao longo do tempo na base da briga, tá? Ele vai entender um desconforto de um outro animal e ele vai automaticamente se retirar. Os cães, eles não gostam de brigar, tá? Por mais que a gente vê isso muito, né? Kátia, como assim os cães não gostam de brigar? Eu passo lá na rua, um cão fica olhando pro outro e eles ficam querendo se matar. Tá, mas são cães reativos por algum motivo. Por ele estar na guia, por ele ser frustrado, por ele não ter sido sociabilizado muito bem, tá? Então são várias coisas que precisam ser trabalhadas aí. Mas cães, os machos, eles conseguem viver harmonia? Vamos ver. Se eles começarem a brigar e toda vez a gente precisar separar e a gente tenta reaproximar esses cães, a tendência é que eles não convivam em harmonia, tá? Porque eles começam a ter uma memória muito ruim toda vez que eles se encontram, porque eles já sabem que eles vão brigar e a gente vai se separar, tá? E que isso, ao longo do tempo, no futuro, vai ser cada vez mais difícil, tá bom? Então esse é o grande problema quando a gente pensa em dois cães. Sempre trabalhar, sempre de formas muito positivas, brincadeiras onde a gente eleva o nível de serotonina dentro do sangue, né? Dentro esse hormônio tão bom que a gente acaba soltando, que tenham memórias positivas no contato entre os dois. Então, passeios amistosos entre os dois, convívios amistosos entre os dois. Então, é a partir daí que a gente precisa trabalhar quando alguns cães, não só os machos, né, mas outros, eles acabam tendo esse tipo de comportamento reativo entre eles, tá? Vamos lá. Pitbull é conhecido por ser um cão bravo por conta da sua forte presença de estatísticas em acidentes envolvendo cachorros. Tá, mas eu não entendi qual o problema do latido aí, tá bom, Igor? Foi você que me perguntou isso. Bom, aí eu vou te falar um pouquinho sobre genética e comportamento, tá? Mas que não tem nada a ver com dominância. O Pitbull, ele foi desenvolvido por nós humanos para ser cães de rinha. Então ele tem um potencial genético para ser um cão que tem uma possibilidade de ter comportamentos mais agressivos, mas não dominante, tá? Não é o caso. Se, por exemplo, ele conta das suas fortes cativas em cachorros. Então, se ele não foi muito bem sociabilizado, esse cão pode ser um pitbull,
Pode ser um Pinscher, pode ser um Poodle, ele vai ter comportamentos agressivos. Porém, a estatística dele ter mais acidentes com cachorros é pelo seu alto nível genético, tá? Por ele ser um cão forte, por ele ser um cão que ele foi geneticamente trabalhado para ser um cão de rinha. Por isso que existem acidentes. Você relata acidente de um Pinscher que morde o dedo da tutora, mas esse Pinscher ele vai ser agressivo da mesma forma com que esse Pitbull. Só que a mordida do Pitbull vai virar estatística, do Pinscher não, tá? Então, a genética ela é muito influenciada nesse caso. Agora, não tem a ver com o comportamento dominante, tá bom? Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Como faço para ele não ser dominante? Gente, eu acho que a minha aula, né, acabou falando aí bastante que os cães, eles não são dominantes. E tem toda essa teoria aí trabalhada de uma forma errada, que a gente vê que hoje a gente precisa mudar muito essa questão da teoria, tá bom? Então, os cães, eles não são dominantes, eles trabalham em comportamentos cooperativos dentro da matilha, tá certo? Como sei se um animal é dominante? Se ele é dominante, ele é ruim? Então, a outra pergunta que já foi feita aí, já foi respondida, tá? Então, o seu cachorro, ele é agressivo, mas ele não é agressivo porque ele é dominante. Ele disputa espaço, ele não disputa porque ele é dominante, tá? E pode ser outras coisas, tá bom? E uma das coisas pode ser a falta da sociabilização, ele aprendeu dessa forma, ele foi reforçado dessa forma, e tudo isso acaba interferindo no comportamento desse cão, tá bom? Bom, gente, quem quiser, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo direct, tá? No direct eu não vou conseguir passar direitinho aí o link, mas espero que eu tenha aberto a cabeça de vocês, tá? Eu não quero que vocês mudem, né? Se vocês tiverem alguma questão, vá atrás, tá? Procure. Vá em fontes confiáveis, vá em artigos científicos, procure veterinários comportamentalistas que você pode ter certeza que nenhum veterinário comportamentalista vai falar sobre cão dominante, cão submisso, tá bom? E se vocês quiserem fazer treinamento, adestramento com seus animais, procurem pessoas que não trabalhem na teoria da dominância. Eu acho que isso é a mensagem que eu quero passar para vocês, para abrir a cabeça de vocês e gerar essa pontinha de dúvida, mas que vá procurar, tá? Eu fiquei falando 40 minutos, mas isso aqui é live de muitas dúvidas e que, enfim, eu gostaria de ter passado isso para vocês de uma forma um pouquinho mais didática, tá? Mas... Enfim, se vocês quiserem, eu tô com o meu direct aberto aqui, e aí vocês ficam à vontade para me perguntarem mais algumas dúvidas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, seja agora. Caso contrário, eu vou encerrar. Eu só gostaria de falar que, então, a próxima live da semana que vem vai ser na quarta-feira, tá bom? Eu falo do latido, cachorro da minha vizinha que quer atacar, todos passam na rua. Nossa, Igor, eu de verdade eu não entendi. Eu falo do latino, o cachorro da minha vizinha quer atacar, todos passam... Desculpa, Igor, eu não tô conseguindo entender, tá? Se você quiser, pode me mandar um direct e eu tento te responder, tá bom? Pra gente ser mais claro possível. Bom, gente, eu queria só deixar um outro recado para vocês, veterinários que estão me assistindo. As inscrições para a quinta semana VET 6 vezes já estão abertas. Se vocês quiserem, vocês vão até na minha bio, o link vai estar lá. É um evento que vai acontecer do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. Ele é 100% gratuito e online, tá?
e lá eu vou falar para você como você consegue ganhar de 3 a 6 vezes mais por consulta. Entra lá, garanta sua vaga, entra no grupo de WhatsApp, fica recebendo as notificações e que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço a todos, um bom feriado para vocês e feliz Dias das Crianças. Até mais. Tchau, tchau.